está aqui para mais um episódio do nosso ArcaCast. Hoje a gente está com uma mesa muito especial, composta pelo pastor Carlinhos, por Heitor, por mim, Renata, e pelo nosso pastor João Geison. Geison, ele é pastor reitor lá da Anglicana Zona Norte, casado com Denise, pastora Denise, e pai de 3 filhos, Raíssa, Vitor e Davi. E hoje ele está aqui para conversar um pouquinho, compartilhar sobre a vida, sobre o ministério, sobre chamados, sobre cuidado. E espero que você seja muito abençoado no dia de hoje. E aí, Geison, fala aí um pouco aí, seja muito bem-vindo aí ao ArcaCast. A gente, nesse primeiro momento, a gente queria abrir, assim, você falasse um pouquinho da sua vida, da sua história, porque às vezes a gente tá na igreja e a gente não sabe nem da vida, né? Tipo assim... Como a pessoa chegou aqui. Como a pessoa chegou aqui, como era antes, depois, durante, as coisas todas, né? Então fala um pouquinho vida, ministério. Que bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, né, o privilégio de estar aqui nessa mesa. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui no ArcaCast, né, um admirador de tudo isso que é feito aqui com muito zelo, com muito cuidado, Carlinhos. E, assim, estar aqui hoje com vocês, batendo um papo, é uma alegria muito grande para mim, é uma alegria mesmo que, assim, de compartilhar com todos que possam estar conosco aqui nesse momento. Bom, a minha vida, eu costumo dizer assim, é uma vida muito simples, né? Hoje eu tenho 57 anos, como Renatinha falou, sou casado com Denise, tenho 3 filhos, e eu, assim, as pessoas me perguntam, você é de onde? Aqui de Recife? Você é de fora? De onde é que você é? Eu sou brasileiro, nascido em Maceió, e aquele negócio, mas alagoano de nascimento apenas, com 1 ano de idade, a família veio para cá, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, e aí meu pai, né, lá, imagina, sozinho, 26 anos meu pai tinha, com 3 filhos, né? Então aí volta para o Recife, onde tinha todo o suporte da família, e a gente foi criado por aqui. Então fui criado aqui no Recife, né, estudante do Colégio Marista, marcou uma época aí, então muita referência, muitas pessoas se identificam com isso também. Mas depois eu fui, aos 18 anos, 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. E eu digo que eu fui para o Rio de Janeiro para resolver minha vida, né? Fui resolver minha vida no Rio de Janeiro. Então eu cheguei no Rio, fiz faculdade de Tecnologia de Informação, e lá eu passei num concurso público, e lá eu conheci a mulher da minha vida, né? Conheci Denise, me casei. Então, pessoal, eu fui resolver minha vida. Faculdade, concurso público, casamento, depois, né, estabilizado já, e com 2 filhos já, eu tinha nascido já, Raíssa e Victor, então, estabilizado ali, tinha 28 anos, e aí surgiu uma oportunidade no meu trabalho, eu trabalhava na DataPrev, empresa de tecnologia da Previdência Social, e aí surgiu uma oportunidade, um convite para vir assumir uma posição aqui no Recife. Né? Eu disse, poxa, voltar para o Recife agora não estava bem nos meus planos, não, mas quem sabe, era uma possibilidade, era uma oportunidade para 3 anos. Tu frequentava a igreja nesse período? Nada. E Denise era carioca? Denise carioca. Era não, né? Sempre foi. Verdade, Sempre foi. Então, e lá. Aí surgiu essa oportunidade, a gente com os filhos pequenos, aí a gente disse assim, não, Recife é mais tranquilo para criar os filhos, então vamos lá, vamos passar um tempo, né? São 3 anos só a proposta. Eu sei que a gente veio para nós não éramos, não frequentava igreja, nada. Assim, eu era naquela. Eu, na verdade, estudei em colégio católico, universidade católica. Eu ia para a igreja católica, mas naquele jeito assim, ia eventualmente, dominicalmente, né? Eventualmente, na maioria das vezes, desde pequeno, eu ia assim, né? Confissões assim. Eu ia para a igreja. Eu sempre fui um cara muito tímido, né? Eu era muito tímido. Nem parece, viu? Mas porque assim, e eu nunca fui muito popular com as meninas, nem nada, né? Eu sempre fui grandão desse jeito, mas era magro que doía. Torcedor do Santa, aí não então tá bom. Pessoal, não conseguia sucesso com ninguém. Aí, o que é que eu fazia? Eu ia para as missas e ficava ali junto das meninas mais bonitinhas para pegar na mão dela na hora do Pai Nosso, né? Essa era a minha intenção. Estratégia. A minha estratégia, Mas eu conseguia aquilo, pegar na mão, um abraço da paz e acabou. Né? Era o máximo que eu conseguia. Mas, então,
Mas, então, não tinha uma vida cristã, efetivamente, nada, mas tinha muito desejo. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muito desejo, muita busca, né? E até que, quando veio essa oportunidade de vir para o Recife, a gente veio pro Recife para 3 anos, já se vão 29 anos, então 29 anos por aqui, o negócio foi ficando. E aí, pronto, assim que a gente chega aqui no Recife, aí meu irmão e minha cunhada já frequentavam a igreja anglicana. E aí, já de cara, eles disseram, vamos fazer encontro de casais. E eu ficava naquela, não, agora não. E aí... Ricardo Gil, né? Ele veio pra cá, de Alagoas pra cá, e ficou. Você foi pro Rio. Exatamente. Ele não foi pro Rio. Ele permaneceu aqui. Não, ele não foi pro Rio. Ele permaneceu aqui. E eles trabalham com casais até hoje, né? Até hoje com casais. Então, eles chamavam a gente para ir pro encontro. Eu disse, não, aí a gente até disse, não, vamos sim, mas aí coincidia sempre uma coisa, outra não pôde. Mas no primeiro ano ainda que eu tinha chegado aqui, né, quando foi em setembro, tinha chegado em janeiro, em setembro, aí teve mais um encontro. Aí ele pegou e disse, vamos lá para o encontro. Eu, tá bom, vamos para o encontro de casais. E eu me lembro, né, que eu preenchi a ficha, né, na ficha tinha escrito assim, por que você quer participar do encontro? Aí eu botei para o meu irmão parar de encher o saco. Poxa, mas foi a enchida de saco que, assim, mais fantástica da minha vida. Ainda bem que Ricardo encheu o saco. Foi a viagem mais fantástica da minha vida. Então, e o bacana foi o seguinte, que a gente participou desse encontro de casais e o nosso crescimento, a nossa sede, minha e de Denise, foi junta. Então, a gente cresceu junto. Então, nada melhor do que você conhecer a Cristo junto com a sua esposa, a sua família, tá ali. Então, foi, assim, para mim foi maravilhoso. Aí veio toda essa transformação. Isso foi em 94, né? Foi em 94 isso. E aí, como é que entra o chamado? A Jason hoje é um grande pastor na nossa diocese, mas aí... Grande, no 1,93 m. Todos conseguem. E aí você, em algum momento, despertou para o chamado. Como é que aconteceu isso? Porque até então você estava lá, vivendo a vida cristã com sua esposa, né? Olha, assim, nós sempre fomos, desde o início, fomos muito intensos, né? Tanto eu como Denise somos muito intensos, né? E então a gente já começou logo a trabalhar nos encontros de casais, depois trabalhou nos cursilhos, a gente estava hiper envolvido. Aí entrou numa célula e depois a gente já estava dirigindo uma célula. Ou seja, foi tudo muito intenso. Foi muito intenso, foi assim, um tempo muito rápido. E aí aconteceu um negócio muito interessante, que foi o seguinte, quando foi, isso eu tinha entrado na igreja, né, e quando foi em 94, quando foi em 95, exatamente, 95, lá, a gente estava lá na igreja na Trindade, e o pastor Paulo, ele foi passar um tempo fora, né, foi passar um tempo nos Estados Unidos, ele ia passar um tempo fora. E aí Miguel assumiu a igreja lá. Então, estava recém-chegado na igreja, e Miguel assumiu a igreja lá da Trindade por 6 meses. Então, era o meu início da caminhada, então eu tive uma identificação com o Miguel muito grande, a gente se identificou logo de cara. E aí, em 96, foi quando surgiu a vinda para cá, para fundar a Paz. Ele veio fundar a Paz. E a gente, né, vamos lá, tinha todo um carinho pro Miguel, aquela relação. A gente veio para a inauguração, mas eu estava super, mega envolvido lá com os eventos, com tudo. E aí a gente veio no culto de inauguração e depois, no domingo, a gente disse, não, vamos lá no culto, ver o culto do domingo, né? A gente veio para cá com as crianças. E acontecia o seguinte, as crianças, né, Raíssa era, né, eu acho que tinha 4 para 5 anos, Vitor tinha 3 para 4 anos, ali estava naquela faixa ali, novinhos, e aí eles vieram, e lá na Trindade tinha o seguinte, o departamento infantil estava todo desarrumado, estava em obra, estava assim, e quando vieram para cá, que tudo novinho, né, aquele negócio tudo bonitinho, cheio de esmilinguido, coisa e tal, aí as crianças adoraram aqui. Quando foi no domingo seguinte, a gente se arrumando, vamos para a igreja, as crianças, bora para a igreja, as crianças animadas para ir para a igreja, aquele negócio assim, super animada, né? E aí a gente foi, quando chega lá na igreja, não é essa igreja não, a igreja que eu quero é aquela outra lá, né? Aí aconteceu que a gente ficou um tempo, ia
num horário para lá, para Trindade, quem estava super envolvido, e outro para cá. Mas aí foi o começo, foi a migração, a gente acabou se chegando aqui. A peregrinação. E ficando por aqui. Assim, mas como eu sempre muito envolvido, como eu estava dizendo, com célula, com direção de decúria, direção de encontro de casais. Já cuidava, né? Cuidando de pessoas, tudo. E as pessoas identificavam aquele chamado, assim, em mim, tudo. Mas não tinha muito, assim, essa pretensão. Para mim, ser pastor era um negócio muito distante, era aquele negócio assim, né? Então, até que quando foi em 97, estava participando, né, de dos nossos eventos, do Cursilho, e ali estava trabalhando, e Deus falou assim de uma maneira inequívoca comigo, foi uma coisa fantástica. E naquele momento, o bispo Robson Cavalcante estava assumindo o episcopado aqui na região, e disse, olha, a gente vai reunir, porque vamos reativar o nosso seminário, vamos fortalecer o nosso seminário, e a gente vai reunir as pessoas que estão nos outros seminários, os novos vocacionados, vamos fazer uma grande reunião e a gente vai fazer isso aí. E eu estava ele tinha falado isso, né? Eu não sabia, e nesse dia que eu estava super incomodado, com assim, Deus falando de uma forma tremenda comigo, de eu investir mais, ele queria algo mais comigo. E na hora, lá, em determinado momento, o pastor diz exatamente isso. Olha, você aí, que hoje está incomodado e está pensando nisso, você tem uma reunião marcada com o bispo Robson. Aí eu disse, meu Deus, será que é isso, né? Aí eu fiquei angustiado com aquele negócio, angustiado, lá no meio do cursilho. Aí eu chego aí Miguel foi lá, né? Miguel estava no cursilho, foi lá conversar comigo. Miguel, pelo amor de Deus, como é que é esse negócio? Ele disse, é contigo, meu velho, se vira aí. O negócio é o seguinte, fica tranquilo. Se é Deus que está te chamando mesmo, vai dar tudo certo. Se não for, logo, logo você esquece isso. Fica tranquilo. Aquieta teu coração e vai em frente. E aí pronto. Só vai. Né? Aí já fui, já cheguei chegando. Teve a reunião, já me matriculei no seminário, né? E pronto, isso foi em 97. Hoje é professor do seminário, né? Em 2000, concluí o seminário, fui ordenado, estamos aqui. Mas já se vão 22 anos de ordenado. Já. Porque esse processo, assim, né? Essa inquietação santa, né? Pelo chamado, é uma coisa muito pessoal, né? Porque tem muita gente que tem essas inquietações, né? Mas até onde ela leva, né, as consequências, né, dessas inquietações que vão dizer. Por isso que essa postura, assim, Jason, ele tinha tudo para não precisar disso, né, porque tem muita gente que foge de realidades, né, para poder encarar um chamado, um exemplo. Ele tinha uma realidade resolvida, profissional, estruturada, né? Uma boa família, um emprego. Por isso que isso é algo muito pessoal, isso é algo que é de Deus mesmo. Porque eu já vi de tudo, né? A gente que às vezes está no seminário e às vezes acompanhando pessoas vocacionadas, às vezes as pessoas têm até sinais, você vê assim, tipo, jeito, cuida de pessoas, tudinho, mas essa inquietação só Deus vai dizer, né, a medida, o coração. Mas, Carlinhos, olha só, não foi um negócio assim tão simples para mim também, não. Eu cheguei, eu disse, olha, quer saber? Eu, né, dei uma ali de, senhor, fazer, Deus, não é bem assim não, né? Esse negócio tem que ser... Tu nem perguntou, né? Eu era na área de TI, né, ou seja, um cara muito pragmático, tudo, eu sempre fui muito questionador. Eu disse, olha, Deus, esse negócio tem que ficar mais claro para mim, não pode ser assim, também assim, pai, eu vou de cara, não. Aí, nesse dia, foi muito interessante. No dia ainda, lá no concílio ainda, estava lá, né? Eu disse, e como é que eu vou contar isso para Denise quando eu chegar em casa? Como é que eu vou falar isso, né? Aí eu tinha falado com o Miguel, fui falar com o pastor Paulo Garcia, pastor na época, hoje é arcebispo, né? Hoje Miguel é bispo, hoje tá toda carregada aí. Mas eu tô falando pastor ainda porque é da época, né? Mas aí, quando eu cheguei pro pastor Paulo, eu disse, pastor Paulo, aconteceu isso. Aquele jeito de, meu filho, eu já sabia. Né? Aí eu disse, não, mas olha, Deus, eu não sabia não. Eu cheguei para Deus assim e disse, olha, eu quero o seguinte, se é você mesmo que está chamando, se é para isso mesmo, vê que ousadia, vê. Eu disse, em 7 dias, eu dou 7 dias. Gideão. Eu disse, em 7 dias eu quero ouvir audível. Jason, é para você ser pastor. Se não for assim, eu tô fora. Eu botei Deus contra a parede, né? Aí eu peguei, faz isso. Cheguei em casa, no domingo de noite, né, todo desconfiado. Aí fui falar para Denise, aí Denise,
Eu já sabia disso, né? Mas, assim, não curtiu muito a ideia, não, mas eu já sabia, e não vou lutar contra isso, não, mas vamos ver, coisa e tal. Aí eu disse, não, eu quero ouvir isso. Quando foi na segunda-feira, perdão, a gente estava lá na célula, aí do nada, assim, no meio aí a pessoa pegou e disse, não, deixa o pastor Jason falar. Assim, às vezes a pessoa chama de pastor, coisa e tal, mas, né? Mas tocava, né? Isso, aí, né? Aí eu disse, opa, que história é essa, né? Aí quando foi na terça-feira, tinha o ciclo de casais, tinha um negócio de casais. Aí eu tô lá na terça-feira, aí um cara chegou, um cara até debochado, falou assim, aí do nada pegou e disse, não, agora é o pastor Jason que vai falar. Aí eu disse, aquele negócio que estava matando na minha cabeça. Eu disse, não, mas não é nada disso. Eu disse que é para dizer que é para ser pastor, né? Aí, quando foi na quarta-feira, um outro episódio também, no trabalho, do nada, aquele assim, mas aí um cara do nada mesmo, assim, aquele, né, disse assim, vai, pastorzinho, aí, né, eu tinha falado alguma coisa, pronto, falou o pastorzinho, né, aí eu disse, meu Deus, eu sei que cada dia uma pessoa falava alguma coisa referente a pastor, que me chamava a atenção, eu estava ligado naquilo, né, e eu disse, não, Deus, a nossa coisa é diferente, é outro papo. Aí passou, quando foi no 7º dia, estava tendo um evento lá na igreja, eu estou lá, eu estou conversando com meu irmão, com o Ricardo, né? Eu estou conversando com o Ricardo e contando essa história. Ricardo, aconteceu isso, eu estou incomodado, porque, vê só, aconteceu assim, assim, assado. Mas eu disse, olha, Deus, você tem que dizer para mim, Jason, é para você ser pastor, né? Então eu quero ouvir audível. Aí, numa dessas, chega um amigo nosso, né? Adilson chegou assim junto e pegou e disse assim, Ricardo, tu conhece Jason, Ricardo? Porque eu estava... Era recente na igreja, Ricardo já era muito antigo. Aí Ricardo até brincou, conheço sim, conheço desde que ele nasceu, é meu irmão. Eu disse, é teu irmão, coisa e tal. Aí disse, rapaz, semana passada, eu conheci Geiso semana passada, a gente estava trabalhando junto no cursilho. Cara, Geiso deu um rolho lá. Que coisa espetacular, foi muito bacana o rolho que ele deu. Mas, assim, porque, Geiso, cara, tu falasse com autoridade, tu falou como pastor, com jeito de pastor, com voz de pastor. Geiso, é pra tu ser pastor, cara. Aí quando ele falou isso assim, aí Ricardo falou assim, aí te vira, agora eu tô Aí tu não queria ouvir audível, aí tu ouviu agora, pronto. Daí pronto. Aí foi quando teve ladeira abaixo agora. Teve essa reunião com o bispo lá, que eu fui e tudo, aí pronto. Agora, pastor, a gente brincou assim com um exemplo de Gideão, né? E realmente Gideão fez isso, só que depois, quando a gente lê, é como se Deus fizesse algo semelhante com o Gideão, que ele está com uma quantidade de exército, tem que diminuir. O Senhor sentiu que o Senhor fez isso, mas que durante a caminhada do Senhor, com relação ao chamado, teve momentos em que foi um passo de fé que a lógica dizia que não era para você fazer algo, e o Senhor disse, eu vou fazer. Sim, muito. Porque a gente... Eu tô falando isso... Quantos exemplos você quer? Porque quando a gente faz que a gente fala brincando assim, né? Eu tô testando Deus, assim, normalmente, quando isso acontece, isso vai vir também, né? Não, olha só, Heitor, isso foi um negócio muito sério para mim, né? Não era uma brincadeira, no momento nenhum eu levei isso na brincadeira, era muito sério. Agora, isso confrontava também com a minha família, porque minha família é muito sério para mim também. E Denise na época, ela, assim, tinha aquele sentimento que eu tinha também, poxa, ser pastor é uma coisa que aí vai expor a família, vai assim, negligenciar a família e tempo. Ela diz assim, eu casei com analista de sistemas, eu não casei com um pastor não, ela dizia isso assim. Em algum momento tu teve medo de Deus te pedir para deixar a tua profissão, para se dedicar totalmente ao pastorado? No começo não, isso não passava pela minha cabeça, não tinha esse temor não, até mesmo porque eu via muitos exemplos de pessoas que trabalhavam, Miguel trabalhava. Então eu via que as pessoas tinham sempre... Não que ele não trabalhe hoje, né? O bispo está vendo agora. Ele trabalhava naquela época. Essa é uma piadinha interna desse pastor. Né? Você é só pastor ou trabalha também? Essa é uma piadinha. Mas ele trabalhava secularmente também. Eu admirava aquilo, então não tinha nenhuma dificuldade com isso, não. Mas era uma coisa meio tensa, assim, porque eu disse, não, Deus, olha, se tu me chamasse,
para isso chamasse a minha família também. Eu não vou, não é uma opção, não é uma coisa ou outra. Então, vai trabalhar isso aí. Eu orava insistentemente, e assim, eu fazia um esforço tremendo de não trazer ônus para a família. Olha, os meus trabalhos de faculdade, de seminário, eu trabalhava, né? Então, eu chegava às vezes bem cedinho no trabalho para fazer os trabalhos, então não almoçava, fazia na hora do almoço, ou então de madrugada, tipo Carlinhos, né? Assim, de madrugada, quando Denise dormia, botava as crianças para dormir, todo mundo dormia, ia lá pro computador para fazer meus trabalhos e tudo, porque eu tinha um grande receio, eu não queria onerar a minha família, né? Eu sempre tive essa preocupação. Você acaba onerando, sem dúvida, em algum momento você vai onerar, mas eu me esforçava muito, muito mesmo para isso. E aí, muitas vezes, o meu embate com Deus era esse, olha, Senhor, tu vai ter que mudar no coração da minha esposa, tu vai ter que trabalhar na aceitação dela, eu preciso... Os filhos também. Eu preciso do apoio dela, eu já era muito criança, muito pequenos ainda, tranquilo, não tinha essa dimensão, não. Mas, assim, Deus trabalhou de uma maneira linda no coração de Denise, né? E, assim, ela super envolvida com a igreja e tudo, né? E para mim, o momento chave, né? Isso foi no dia da minha ordenação. No dia da minha ordenação, né? Aí, quando chega, terminou, quando lá o rito, ela obviamente, já tinha topado, aceitado. Não, ela disse que, eu não vou lutar contra Deus e tudo, parará, né? Eu vou apoiar sim, fazer o quê? Deus tinha falado de uma maneira, lá um dia ela vai contar essa história para vocês, como foi que Deus falou no coração dela lá. Inclusive, Denise já está convidada para participar do podcast. Quer saber o resto da história? Quer saber o seu lado da história. Aí, quando foi no dia da ordenação, quando termina a ordenação, aí Miguel pegou e disse, alguém quer falar alguma coisa aqui? A Denise super tímida para falar em microfone, não queria exposição nenhuma, Denise levanta a mão para falar. Ela levanta a mão e se levanta. Olha... O cabelo começou a cair ali. O cabelo caiu ali. Mas eu não gelei, não. Eu petrifiquei. O que é que ela vai falar? Eu disse, meu Deus, é agora, né? Ela chegou lá, assim, aí ela pegou e disse, né, numa boa, chegou assim e disse, olha... Queria dizer para todo mundo aqui que eu, por muito tempo, eu resisti, né, a essa proposta para Geiso, mas eu reconheci a sua vocação, reconheço o seu chamado, e eu quero hoje aqui dizer para você, né, olhou para mim, eu quero dizer para você, Geiso, e diante de todo mundo, que eu hoje, a partir de hoje, eu seria a sua apoiadora no seu ministério. Foi um negócio assim, putz, de petrificado a derretido. O gelo derreteu. Foi um negócio assim, inesquecível. As palavras ressoam até hoje na minha mente. Então, e não tem sido diferente, né? Ela foi... Hoje ela é pastora, né? Hoje é pastora. Veja como Deus tem certeza. Tem certeza, exatamente. Aí, não sabe que te aguarda, Denise. Foi ordenada esse ano, ou seja, 20 anos depois de mim, ela foi ordenada esse ano, né? E assim, e não por ter sido ordenada agora, mas porque ela já vem desempenhando o ministério pastoral de cuidado com pessoas, com muito zelo, com muita dedicação. Assim, tem sido efetivamente uma grande apoiadora no ministério. O senhor falaria, desculpa, não, fala aí. É porque ele falou sobre isso. O que o senhor falaria para alguém hoje que estivesse nos ouvindo, que estivesse nessa situação do senhor, né? Do tipo, ele sente que tem um chamado e que alguém da família dele, porque eu percebi que o senhor levou em oração, né? Tentou tratar da melhor forma e não simplesmente guerra. Imposto, né? Imposto. Olha... conselho para quem está aí nesse dilema hoje, né? Olha, eu tenho tido isso como um princípio da minha vida. A gente não tem que lutar com pessoas, a gente não tem que... Né, não são argumentos, simplesmente. Não são argumentos. Né? É espiritual, é uma situação espiritual. Então, a nossa luta é espiritual. A gente coloca diante de Deus. Olha, eu tenho tantos exemplos assim de Deus trabalhar em situações assim que eu dizia assim, olha, eu vou me cansar nisso aqui, eu vou tentar e não vou conseguir. Deus que vai trabalhar nisso aqui, e você confiar e fazer um propósito diante de Deus. E, enfim, eu diria isso, de confie no Senhor, confie em Deus, coloque diante de Deus. Porque é o seguinte, se não for de Deus, Ele vai lhe demover da ideia.
né? Seja lá o que for, um novo projeto, qualquer coisa na sua vida, se não for de Deus, Deus vai lhe demover disso aí. Então, e se for de Deus, Deus vai demover a outra pessoa. Então, eu estou muito tranquilo com isso. Eu quero fazer um link agora com o seguinte, porque a gente vê claramente o cuidado de Deus com a sua vida, né? O cuidado que você buscou em maturidade para tomar decisões, não só a preocupação com a sua decisão, mas com a sua família. Então vê claramente como Deus já vem trabalhando. É bom quando a gente vê a história da pessoa, a gente vê a formação, né? Então a gente queria conversar um pouco agora sobre cuidado, assim. Ainda estamos no ano do cuidado. No ano do cuidado, exato. Mas como foi isso, assim, começar, como eu pude ver agora, o cuidado com a família, né, o cuidado com o chamado, porque isso é um cuidado também. Quando a gente é irresponsável com o chamado, a gente encara aí impondo, né, tudo isso eu vejo já uma maturidade de Deus para poder o ministério você exercer com cuidado. Então fala um pouco sobre isso, esse cuidado, assim, esse autocuidado no chamado, né, com a família, e depois falar um pouco sobre a questão que a gente pode ir conversando também do cuidado com as pessoas, né? Olha, cuidado, na verdade, é um mandado de Deus para a criação, né? Então, ele traz para a gente, assim, o ser humano depende de cuidado, né? E ele depende de cuidado desde o nascimento. E você imagina assim, às vezes uma plantinha, você joga uma semente ali, a plantinha nasce, ela cresce, ela às vezes cresce no meio de um telhado, coisa e tal, e ela vai embora, né? A natureza se cuida disso aí. Se você deixar a criança nasceu e ninguém cuidar dela ali, não trocar a fralda dela, não alimentar ela, não fizer nada, ela vai morrer de inanição. Ou seja, o ser humano nasce já precisando de cuidado. Ou seja, e depois vai crescendo e vai se achando que não precisa mais de cuidado, vai querendo uma independência. Só que, né, a gente, quando tem a conversão, a gente entende a paternidade, a gente entende quando Deus nos adota como filhos, quando nós entendemos a nossa filiação, quem nós somos, nós vemos que nós precisamos de cuidado. Né? Nós precisamos de cuidado, essa sede de independência. Então, eu sempre tive isso muito claro, desde a minha conversão, sobre a importância, como as pessoas precisam de cuidado. Então, eu sempre procurei, né, assim, ter atenção aos outros, porque o cuidado, e aí para mim isso é uma coisa muito marcante, cuidado é alguma coisa que precisa ser expresso a quem recebe. Não é de quem dá, é de quem recebe. Porque você pode cuidar de um carro, de uma casa, de uma pessoa, da sua carreira, né? De si mesmo, da sua profissão. Você pode cuidar de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Mas, por exemplo, eu digo, eu vou cuidar do meu carro. E meu carro não está efetivamente cuidado, eu estou só desejando cuidar e não estou cuidando. Então, se eu vou cuidar da minha carreira, eu não estou fazendo nada pela minha carreira, e minha carreira não está sendo cuidada, não tem nada. Se eu digo que eu vou cuidar de uma pessoa e aquela pessoa não recebe o meu cuidado, não estou fazendo nada. Então, cuidado não é um discurso. Cuidado precisa ser uma prática a ser sentido em quem recebe o cuidado, até o autocuidado. Quando eu digo que eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde, também não pode ser só um desejo. Eu preciso estar fazendo, né, algumas coisas. Agora mesmo eu estou aqui, mostrando, estou com o router aqui, cuidando da saúde aqui, fazendo exames cardiológicos. Então, se eu vou cuidar, o meu corpo precisa estar recebendo esse cuidado. Então, cuidado é alguma coisa que precisa ser percebida. Então, para mim, cuidado tem a ver com o amor. Amor é aquele negócio também. Amor é quem recebe, precisa ser refletido em alguém. Então, eu sempre tive isso muito claro na minha vida. E o meu ministério, eu pude exercer isso, porque, né, eu exerci meu ministério por 18 anos, aqui na Paz, como coadjutor, né, Miguel, sempre na equipe aqui com o Miguel. E era, assim, foi uma coisa muito tranquila para mim, porque como Miguel ficava com a parte, tinha que cuidar da visão da igreja, dos ministérios, dos problemas, das broncas, tudo, e eu ficava mais tranquilo para ficar com as pessoas ali, né? Não que seja tão tranquilo assim, mas eu sempre tinha essa vocação, então eu não tinha que cuidar de algumas coisas que Miguel precisava cuidar, outros pastores, outras pessoas precisavam cuidar.
E sempre foi para mim uma... assim, na verdade, na minha caminhada, mesmo quando não cristão, eu sempre tive muito essa relação de empatia com as pessoas, de compaixão com as pessoas. Então, isso para mim foi uma coisa que... É um dom, né? Que Deus trabalhou isso. Não, e é uma marca do Senhor, né? Uma marca, a gente fala de Jason, a gente fala daquele pastorzão de cuidado, de que tá lá junto sempre, todo aniversário o Jason tá lá, nem que seja pra dar uma passada, ele sempre se faz presente. Isso gera uma pressão muito grande. Gera, fica assim, todas as 300 pessoas... Você tá dizendo isso aí? Não, gente, passa todo aniversário. Mas no meu aniversário ele não foi, né? No meu aniversário ele não foi. Mas ele é um ser humano, ele tem... Agora, isso Mas é muito assim, real mesmo, porque, veja, eu não tava aqui quando o senhor tava aqui na igreja. Eu cheguei, o senhor já tava na Zona Norte. E eu conheço, assim, eu não conheci o senhor pessoalmente. Conhece a sua fama. Mas conheço a fama de, por exemplo, um paizão. É muito próximo. Inclusive, vez ou outra, algumas pessoas costumam dizer, poxa, é comum quando eu tô aqui alguém dizer, era bom que tu tivesse conhecido tal pessoa. E uma das pessoas que eles falam é essa. Poxa, tu ia gostar se tu tivesse conhecido o pastor Jason. Que tanto é que eu ficava, rapaz, tanta gente fala, é por quê? Aí o pessoal fala. Estão conhecendo agora, doutor. E como é que se dá isso assim, na prática, pastor? Assim, porque a gente tem diversas esferas de cuidado dentro da comunidade, né? A gente tem um líder que cuida de uma célula, a gente tem uma pessoa que acompanha o discipulado através de um trilho de discipulado, de uma leitura e tal. E como é que pro senhor, o senhor vê isso na prática, assim, ações que o senhor separa como cuidado, tipo, eu vou fazer essas ações intencionais, que eu sei que isso é demonstrar cuidado, ou isso não acontece? Isso acontece assim, naturalmente, de forma natural? Não, eu acho que você usou a palavra certa, Renatinha. Acho que intencionalidade é tudo. Você não pode... Olha só, você deixar naturalmente... É verdade, algumas coisas fluem, muitas coisas fluem naturalmente, sem dúvida. Mas... Porque tem pessoas que você não convive tanto no dia a dia, né? Pra ser natural, e as demandas, né? E acontecem as demandas. Ou seja, eu tenho que dar atenção para Carlinhos, eu tenho que falar com Carlinhos. Mas aí eu tô aqui, aí chega um, chega outro, aquilo ali vai passar. Olha, se não for intencional, se você não procurar, né, ter tudo que lhe der como cuidado. Te deram um ministério tal. Poxa, tenha intencionalidade, cuide daquele ministério com zelo, dedique, né? Eu costumo sempre dizer a questão a gente fala assim de prioridade, né? O que é prioridade? Aí a gente estabelece, minha prioridade, aí vem sempre aquelas, minha prioridade é Deus, família, tem sempre aquela regrinha, né? E assim, cara, aquela lista não é uma lista só para eu falar. Aquilo precisa ser real na minha vida. Agora, eu aprendi na minha vida, né, na área de TI, que prioridade, né, uma prioridade não significa o seu. Prioridade é aquilo que precisa ser feito naquele momento. Não é resolver um BO. Se torna uma prioridade. Ou seja, a minha família, eu digo sempre isso, a minha família é prioridade, assim, com todo respeito, com todo amor com vocês, é minha prioridade em relação a vocês, ela é minha prioridade em relação a vocês. Porém, esse momento agora, vocês são prioridade, eu dediquei. Se eu assumir esse compromisso de estar aqui, eu não posso estar aqui agora, eu estou aqui conversando com minha família, falando para... Não, agora vocês são a prioridade. Então, a gente entendeu, Renato. O meu cuidado é esse. Eu estou agora cuidando aqui, eu tenho que dedicar, fazer o meu melhor aqui com vocês nesse momento. Então, cuidado é isso. Cuidado é você ter a noção daquilo que está posto para você naquele momento. O que está posto para você naquele momento? Faça o seu melhor. Né? Então, fazer o seu melhor daquilo que você precisa fazer, naquilo que você se propôs a fazer. Né? Então, eu acho que isso transparece o cuidado. Uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é cuidar de pessoas enquanto você está passando pelas suas demandas e dificuldades? Está né? sofrendo. Sofrência. Esse é um grande desafio. E eu, assim, eu vejo que Deus está cuidando da gente o tempo todo. Né? E é impressionante quando isso já aconteceu diversas vezes. Você está vivendo um momento de ansiedade com alguma coisa, aí chega alguém dizendo assim: pastor, eu estou aqui vivendo um drama de ansiedade. Aí você tem duas alternativas, né? Você chega, chora junto e fala o que você está sentindo, você sofre junto e diz: eu também. Ou então você fala daquilo que você crê. Né? E aí você, quando fala daquilo que você crê e não daquilo que você está sentindo,
Deus está ministrando na sua vida também. Você é curado curando, né? Você é curado curando. Então você está ali mostrando, dizendo, e você diz, puxa, isso é para mim. A mesma coisa, você está precisando perdoar alguém, você está precisando, enfim, qualquer coisa. Você está vivenciando aquele momento. É comum que surja alguém. Sem dúvida que, às vezes, você está passando por um momento, né, e sem querer minimizar a dor de ninguém, você está passando de um momento que você precisa realmente se cuidar e parar, né? E aí você para e vai, se cuida, né? A velha máxima da máscara de oxigênio, né? Do avião, então, do avião. Então você primeiro cuida de si para poder cuidar de alguém, porque senão é cego dentro cego. Que você tem que estar sempre com a máscara, você já precisou tirar ela, né? Exatamente. Eu ia perguntar isso pro senhor, quando o senhor falou nesse assunto. Qual é o limite entre curar curando, ser curado curando, e colocar uma máscara eclesiástica, que muitas vezes acontece com quem se torna líder de uma igreja? Porque às vezes parecer estar bem o tempo todo, né? Um ambiente saudável para que, por exemplo, o pastor ou o líder, ele possa estar mal. Você cuida de todo mundo e quem cuida de você? Fica aquele dilema, né? Não, assim, essa máscara aí já é perigosa, não é a mesma máscara de oxigênio, não. É uma máscara, né, no literal, a palavra máscara no grego vem de hipocrisia, né? Hipócritas, né? Então, é um termo que é traduzido por máscara, é hipocrisia. E Jesus condena frontalmente a hipocrisia. E tem muita gente que veste uma máscara mesmo, se veste de... E as pessoas nem se conectam muito com essas pessoas, né? Porque ela deixa transparecer, algo artificial. Não, assim, e eu não tenho problema nenhum de expor às pessoas as minhas fragilidades. Às vezes você está passando por um momento difícil. Você precisa ter alguém com quem você desabafe, com quem você fale, com quem você compartilhe. Isso é humano, é natural. Você não pode vestir a capa do super-homem, super-crente, super-pastor e não ter problema nenhum. Claro que todo mundo tem as suas demandas. Então, o que eu procuro fazer é o seguinte: nos momentos em que eu não posso entregar o meu melhor, poxa, você dá um jeito, você tira, né? Agora, tem dias que não tem mesmo. Você está ali, você precisa fazer aquilo, e aí você aciona o botão dependente total de Deus, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Então, imagina, você está ali, você, né, vai pregar e preparou e não tem ninguém para ir naquele dia, no domingo, mas você acordou de manhã e estourou um cano, teve um problema em casa, ou então o filho está doente, você organiza aquela situação como é possível, ali a esposa ficou, alguém deu o suporte, você vai e tenta desconectar naquele momento. Não pode chegar ali no púlpito melancólico e tratando os seus problemas. Não, você vai, quando é possível, você não vai. Não é terapia aí, né? Sessão de terapia. Às vezes é possível, né? Às vezes não é possível. Se não é possível, não é possível. Aqui vai ter que dar outro jeito. Aí você... Mas eu acho que isso é com o tempo, com a maturidade, né? Com as coisas. Mas, pastorzão, outra pergunta, já que a gente está nesse... Como é também lidar com todos os cenários, né? Você vão ter pessoas que você vai passar na vida delas e elas vão ser eternamente gratas a você, você vai servir, vai ajudar e tudo. E vão ter aquelas que você apenas, né? Aquelas pessoas que você vai servir e elas não vão nem lembrar de você mais, saber nem mais que você existe. Como é lidar com as decepções, né? Desse cuidado, né? Porque tem as coisas boas, né? E tem as coisas também, as dificuldades, né? Que surgem. Assim, olha... Essa questão na vida ministerial de frustrações com pessoas é muito latente. Você às vezes tem a sensação que você dedicou tempo, você dedicou ali, né, atenção àquela pessoa, e de repente, na primeira situação que tem, aquela pessoa ela dá as costas para você, ou sai da igreja, vai para outra igreja. Estranha você, né? Assim, ou não lhe compreende. Enfim, isso é da natureza humana. Então, não é por isso que eu vou deixar de investir nas pessoas, em cuidar das pessoas, porque é o seguinte, o cuidado, por mais que a gente espera, né? Assim, a gente diz que é fazer sem esperar nada em troca. É fazer sem esperar nada em troca. Mas gratidão, a gente sempre tem um sentimento, né, de... É legal o reconhecimento, a honra, a gratidão. É uma coisa muito bacana. Mas quando não houver... Olha, eu honestamente, Carlinhos, eu falo para você, honestamente,
As pessoas que me decepcionaram, né, assim, que deram as costas em algum momento, que eu investi e tudo, deram as costas. Poxa, aquelas pessoas, elas se tornaram alvo da minha oração mesmo, porque eu vejo ali uma necessidade maior naquela vida do que na minha vida. Tá? Então, infelizmente, isso acontece e a gente precisa ter muita maturidade para lidar com isso e não ficar, me abandonou, eu fiz isso. Não é ficar cobrando fatura de ninguém, porque eu não posso fazer alguma coisa por alguém, cuidar de alguém, esperando que ali seja um reconhecimento. Por mais que o reconhecimento seja uma coisa bacana, legal, tudo, mas você não pode fazer. Você tem que fazer como Jesus. Você quer ouvir lá no dia que chegar diante de Jesus, né, o que eu quero ouvir é o Senhor dizendo, olha, vem para cá porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive nu, você me vestiu, eu tive encarcerado, você foi me visitar, tive enfermo, você cuidou de mim. Então, é isso que eu quero ouvir, ou seja, é cuidar das pessoas como se estivesse cuidando, vendo o Senhor por trás daquilo. Então, assim, aí infelizmente, as pessoas faz parte do caminhar. Uma outra pergunta, vocês podem perguntar também, eu tô vindo assim, assim, pastorzão, como tem sido ver a ação de Deus nesse cuidado, né? Você vê a ação de Deus, caramba, e você vê que foi Deus que conduziu tudo aquilo e você, de alguma forma, serviu como um canal, né, de Deus, né? Você, na dimensão do cuidado, você começa a ver milagres. Milagres, né? Como tem visto. Tem alguma, talvez, não sei se dá para contar alguma história específica que você viu, assim, que marcou, né, a sua vida ministerial, assim, alguma coisa. Carlinhos, sistematicamente, você vê isso, você quando vê uma pessoa, né, você quando vê um casamento, uma relação que estava conflituosa ser ali refeita, quando você vê um filho voltando para a igreja e você ali investiu naquela família, naquele cuidado, e quando você vê a ação de Deus mesmo, olha, isso dá mais ainda, só dá dependência de Deus. Né? Dizer assim, porque assim, eu já tentei fazer muitas coisas que não deram certo, né? Estratégias, técnicas e modelos. E assim, às vezes você quer fazer, e assim, às vezes não funciona, porque é espiritual, tudo. E assim, quando você vê, para mim, as minhas, sem nenhum tipo, não é retórica não, mas as minhas maiores conquistas não foram aquelas que eu tracei e conquistei. É quando eu vi que, se fosse só por mim, não teria chegado. Então, essas são as maiores conquistas. Quando você vê assim, cara, isso aqui foi Deus mesmo. Pô, foi Deus mesmo, Deus que fez isso aqui. Pô, isso potencializa a sua fé. Né? Isso potencializa, para mim, isso é especial. Assim, então, eu fico sempre muito atento a isso e fazer, né, tem sempre tem algumas frases assim que vão marcando, né, e você vê aquele negócio, você faça sempre alguma coisa, quando você desejar alguma coisa e querer alguma coisa que seja no tamanho que você não conseguiria, né, que por você mesmo não conseguiria. Sonhe com um sonho do tamanho que você não conseguiria, porque em realizando você vai saber que não foi você, foi Deus. Porque senão você vai achar que foi você que conseguiu. Então, grandes desafios, quando tem grandes desafios e você vê, é muito bacana. Ô pastor, como nessa dimensão do cuidado, como separar, assim, de certa forma, porque você acaba se envolvendo com aquela vida, se envolvendo com o dilema daquela pessoa, e aquilo, às vezes, você sofre junto, né? Você chora, afetado, sofre, né? É afetado. E como separar, como colocar um limite aí para que isso não se torne também um problema seu? Bom, por alguns semestres aí, né, por algum tempo, eu fui professor de aconselhamento pastoral no seminário e trazendo isso aí sempre para os alunos, né, e preparando pessoas que estão se dedicando no aconselhamento, tanto líderes de célula, quanto mentoreios de casais e tudo. E eu tenho uma máxima que eu digo isso sempre para as pessoas, que é o seguinte, né? E eu digo assim, né? Olha, presta atenção, que eu vou dizer uma coisa e você precisa ter muito discernimento e respeito quando disser isso. Mas a questão é o seguinte, quando alguém apresentar ali um problema, você precisa saber duas coisas.
Né? Duas coisas. Primeiro, o problema não é seu. Né? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. O problema não é seu. Ponto. E outra coisa, o seu foco não é o problema, mas são as pessoas. Então, a tendência de a gente, né, na ansiedade, a gente olhar para o problema e tentar resolver o problema e querer sair daquele problema, e você toma aquilo para você, você acaba ficando ansioso, você entra no buraco junto com a pessoa, e você não consegue, aí os dois não conseguem sair. Então, você precisa olhar para a pessoa. Né? Olhar para a pessoa e colocar o problema diante de Deus. Deus olha para o problema e você está olhando ali para a pessoa, cuidando da pessoa. Né? Então, essa atenção, né, para mim é muito claro, né, porque a compaixão que Jesus mostra, né, aquele trecho que a palavra, Jesus está chegando em Jerusalém, Jesus olha e chora como se fossem ovelhas sem pastor. Então, Jesus tem compaixão. E, para mim, assim, compaixão ficou muito marcado desde o início da minha caminhada. Eu aprendi isso, né, não sei com quem, como. Você lê um monte de coisa, ouve um monte de coisa. Eu não sei quem disse isso, mas eu tomei como uma verdade para mim. É o seguinte: compaixão não é você simplesmente ter pena daquela pessoa ou sentir muito aquela situação. Compaixão é você ver o que é que você pode fazer para minimizar aquilo. Então, compaixão leva a uma atitude, tem que ter uma ação qualquer. Às vezes, essa ação é só ouvir a pessoa, é só emprestar os seus ouvidos. Às vezes é segurar na mão, às vezes é dar um abraço. Não é querer resolver o problema de ninguém, mas às vezes é mostrar a pessoa, é encorajar a pessoa. Você não está só, né? É buscar de Deus uma palavra profética na vida daquela pessoa, trazer alguma coisa. Deus traz, Deus mostra, Deus quer nos usar nisso aí. Então, para mim, compaixão, ela é uma atitude, né? Você precisa agir com a pessoa e não com o problema. Às vezes tem coisas que você vê assim, o problema, e você sobretudo quando é coisa simples que você já passou, e você, não, olha, isso aqui, né, a pessoa está pedindo uma dúvida naquilo ali, mas em geral a pessoa, quando está expondo um problema, ela está expondo uma dificuldade pessoal, ela está expondo um drama, ela está expondo uma incapacidade. Então a gente precisa olhar a pessoa fora do problema, assim. E engraçado que a gente ministrou essa semana agora, né, sobre perdão na igreja, e é tão importante ministrar esse tema permanentemente. Esse é o campeão nos problemas. Quando a pessoa chega para você com um problema, seja com um filho, seja com um pai, seja com um cônjuge, com um amigo, com um líder de ministério, com um líder de célula, com quem quer que seja, a maioria dos problemas ali começam na alma com um ressentimento, tem uma mágoa ali. Então você ministrar na vida daquela pessoa, esquece o problema, ministrar na vida daquela pessoa, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo se torna libertador para aquela pessoa, inclusive para que ela consiga resolver o problema dela. Eu acho que estar de olho na pessoa e não no problema, eu acho que é o mais importante. A gente sempre fala, que é uma máxima também, né, que a igreja é uma comunidade terapêutica, né, é um lugar de cuidado, é um lugar de amparo. Mas sendo que na igreja a gente vivencia tudo, né? Vivencia também decepções, também dificuldades. Como tu vê essa questão, pastor, de criar uma cultura na igreja de cuidado, né? Criar essa dimensão que os líderes sejam instrumento de cuidado, que os líderes de célula. Como é que tu falaria sobre isso, assim, sobre essa questão de você gerar essa cultura de cuidado na igreja? E no mundo pós-pandemia, né? Porque eu achei muito interessante o ano do cuidado ser justamente nesse momento. Exato. A gente, com a pandemia, a sensação que deu, principalmente para quem é mais jovem, eu percebi muito as pessoas na adolescência, uma sensação de perdido. Jovens também isolados, né? De parar no tempo. Massa. Olha, a questão é a seguinte, a igreja, ela precisa ser cuidada. Né? Então, primeira coisa, nós precisamos ter um compromisso de cuidar da igreja. Né? Então, Jesus, a palavra diz que Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. Amém. Né? E ele pretende um dia voltar, ele voltará para buscar ela de uma maneira, a igreja santa, pura e sem mácula, sem ruga.
Então, a gente precisa cuidar da igreja em todos os sentidos. A igreja, ela sobrevive a épocas, a ideologias, a momentos, a culturas. A pandemia, a né? Pandemias, né? Que essa uma pandemia só, já existiram tantas outras. A igreja sobrevive a tudo isso porque a igreja é um plano de Deus. Então, eu preciso credenciar a igreja, eu preciso legitimar a igreja, eu preciso proteger a igreja. Amém. Eu sempre ouvi, o bispo Miguel sempre falou muito sobre isso, sobre a importância de proteger a igreja, não ter fogo amigo na igreja, que a gente vê muito hoje, né, pessoa falando contra pessoas na igreja e tudo. E assim, o início passa por proteger a igreja. Quando a gente protege a igreja, ela, né, ela não é uma comunidade terapêutica porque bota uma placa, somos uma comunidade terapêutica. É porque essa é a essência da igreja, é o chamado da igreja, a missão da igreja é cuidar, é amar pessoas, é apresentar o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Então, essa é a grande missão. A gente foca aqui nos propósitos, né? Ou seja, a gente precisa adorar a Deus. Isso é mandamento de Jesus, né? Ama a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa ter comunhão com as pessoas. Comunhão é uma atitude de amor com as pessoas. Relacionamento profundo, né? A gente precisa servir as pessoas, a gente precisa estar preparado para isso, é discipulado, a gente precisa estar preparado. E a gente tem uma missão, que é sair e levar isso para outras pessoas. Então, quando a igreja cumpre o seu papel, então, se você quer fazer uma igreja que cuida, você tem que estar atento para manter a igreja saudável. A igreja está saudável quando ela está cuidada, quando ela está fazendo aquilo a que ela se propõe. Porque às vezes a igreja, a gente vê por aí, tem muitas igrejas, né, que estão militando politicamente, outras igrejas estão militando apenas em usos e costumes, outras igrejas agora, e a gente está vivendo uma onda de neoconservadorismo, onde parece que a igreja agora precisa bater na cultura, bater nas pessoas e tudo. E assim, eu sinceramente, eu tenho uma noção muito clara, o meu papel como pastor, assim, não é diretamente mudar a moral de ninguém, mudar os costumes de ninguém, mudar os pensamentos de ninguém. O meu papel como pastor, como igreja, é aproximar as pessoas de Deus. É trazer e às vezes com o meu discurso, seja ele moralista ou seja ele militante, ideologista, eu estou afastando as pessoas de Deus. Eu preciso aproximar as pessoas de Deus. A maneira de aproximar as pessoas de Deus é o Evangelho. Eu apresento o Evangelho libertador. Eu boto as pessoas diante de Deus. Eu preciso apresentar às pessoas o Espírito Santo. As pessoas... Porque é o Espírito Santo quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu não mudei na minha vida porque alguém disse que eu tinha que mudar, mas porque alguém me apresentou Jesus. E o Espírito me colocou, e o Espírito passou a habitar em mim, e o Espírito veio me transformar. Então, eu digo isso sempre, eu digo isso para casais, né? Olha, desista de mudar seu marido, desista de mudar sua esposa, ninguém muda ninguém, né? Ame, simplesmente, é Deus quem muda. Então, deixe que aproxime a pessoa de Deus, faça isso. Então, eu acho que esse é o papel da igreja, é aproximar as pessoas de Jesus. E a melhor maneira de aproximar as pessoas de Jesus não é batendo em pessoas, não é ali machucando, entrando em embates. Não. É mostrando, como Jesus disse, olha, venham a mim todos. Venham a mim todos. Todos. Você sente algum tipo de cansaço, de sobrecarga, aflição, venha a mim todos. E deixa que ele transforma. Ele vai transformar. Isso é massa, porque senão a gente apresenta um cristianismo sem Cristo, que é o que vive, assim, de certa forma, o nosso país, que é a sensação de um cristianismo cultural. Mas a questão maior, que a Bíblia ela aborda muito bem essas questões, tipo, o peso do Evangelho é o Evangelho. Não é você colocar mais uma coisa em cima, né? O que acontece hoje é que o povo quer pregar o Evangelho e quer colocar... tenho que bater naquilo ali, tenho que bater naquilo. Aí você deixou de pregar o Evangelho para pregar questões, né, mandar recados, né? Então, assim, o próprio Evangelho já assume, já é suficiente. Ele já assume isso. Porque, um exemplo, você vai pregar sobre alguma coisa que é um desafio cultural. Você vai pregar o Evangelho.
Vão ter pessoas que vão ser quebrantadas para o evangelho e vão ser transformadas. Vão ter outras que vão ouvir e vão ter preconceitos. O que você não pode é ter preconceito quando você prega o evangelho, né? Não, eu querer que uma pessoa que não tem o Espírito Santo tem um discernimento de Espírito que eu tenho. Como é? Pô, se a pessoa não tem a pessoa não está com o Espírito Santo, como é que eu quero que ela tenha o discernimento? Se é o Espírito Santo que dá o discernimento, eu preciso fazer com que aquela pessoa, de algum jeito, qualquer jeito, ela tenha um encontro pessoal com Jesus. Isso passa pelo cuidado, né? Isso é cuidado. Esse é o maior dos cuidados. Os religiosos, o que é que eles pecavam? Exatamente isso. Eles pregavam o texto e botavam o peso da religiosidade em cima, né? E que isso que afastava. Por isso que Jesus fala, vocês conseguem coar um mosquito, não é isso? Não é isso? Sim. Coar um mosquito, né? Vocês atravessam mares para converter alguém. Quando convertem, vocês botam um peso em cima da pessoa, a pessoa se afasta. Né? Isso é que é evangelismo. E a gente vê, né, essa questão assim, muito clara. Eu até digo, brincando assim, Jesus, ele quando ele veio em pessoa humana, ele veio no meio de uma sociedade corrompida, né? Assim, o Império Romano, de uma maneira cruel, né? Tinha de tudo ali naquela época, e Jesus, ele não bate frontalmente, ele não vai militar contra a opressão do Estado, Jesus não vai ali falar contra... Jesus não estava falando contra ninguém. Jesus não falou contra ninguém. A única pessoa que Jesus combateu, a única classe, vamos dizer assim, que Jesus combateu, foram os religiosos. Os religiosos, os hipócritas, porque conheciam a Deus e não estavam aproveitando aquilo em prol das pessoas. Foi o único que Jesus combateu. O resto Jesus disse, não, venha. Agora, venha aqui. E comigo eu vou te dar água da vida. Né? Cuidado. Quando Jesus, ele exala cuidado, quando ele diz o seguinte, Jesus diz, né, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por quem? Pelo seu status, pelo seu poder, pela sua coroa, pelo seu reino. Não, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é cuidado. Né? Então, ele mostra todo esse cuidado. Então, essas pessoas aí, gente, a turma, né, tá falando muito aí, muita coisa, e eu vejo assim, como a gente tem um evangelho que atende todas as necessidades. Para onde você for, qual é a necessidade que você tem? Olha, o evangelho atende essa necessidade. Você vê uma juventude hoje que está em busca de quê? De liberdade, né? De aceitação, não, eu quero assim ser como eu sou. Olha, liberdade maior não existe do que no Evangelho. Você apresenta o Evangelho como algo libertador, ela vai poder encontrar ali liberdade. A turma está atrás de justiça social, não, precisa de justiça social ali. O Evangelho apresenta uma justiça social de uma maneira mais bem exposta, né? O Sermão do Monte, enfim, tantas coisas. Jesus tem um padrão de justiça social, de amor, de cuidado, de perdão, de reconciliação. O Evangelho, você tem o Evangelho, o que precisa aí é apresentar o Evangelho dignamente. E de forma clara, né? Que as pessoas entendem isso. Né? Pura e simples, como diria John Stott. Você tentando negociar a palavra. Porque na apologética a gente aprende que a gente precisa construir uma ponte onde as pessoas entendam, vocês falem, porque é um desafio cultural você pregar enquanto porque assim, a gente sabe que por mais que eles queiram algo, ali tem algo comprometido. Sabe aquela velha história que eu já ouvi muito, até falei isso recentemente no podcast, que foi assim, os jovens, eles não se afastam da igreja necessariamente porque leu Karl Marx na faculdade ou estudou algum tipo de político ou alguma linha que comprometa a fé dele. Não, ele se afasta no geral, claro que a gente sabe que tem exceções, né? Mas no geral é porque na frente tem um bar né, que ele vai poder viver essa liberdade que ele quer, que a natureza quer, né? Então, a gente sabe que as necessidades são reais, então a gente precisa conversar de forma profunda
para colocar as coisas no lugar e conversar, a entrar nos lugares e ir aonde é realmente a necessidade do ser humano. Carlinhos, existe uma discussão hoje, né? Muita gente fala isso, não, porque os jovens vão para a universidade. Exato. E ali se perdem na universidade. Gente, sinceramente, honestamente falando, a pessoa quando diz um negócio desse, né, se é um cristão, ele devia estar assumindo a sua culpa. Ou seja, a pessoa quando diz isso, ela devia estar assumindo a sua culpa. Porque a grande questão é o seguinte, o que acontece muito em muitas igrejas, jovens estão ali dentro da igreja com uma opressão de usos e costumes e de regras inflexíveis. E, de repente, o jovem chega numa certa idade e ele vê que ele pode pensar, ele pode decidir. Então, em geral, ele vai lá, ele tem vontade de liberdade. As vontades são muito comuns. Ou é vontade de liberdade, ou é vontade de justiça, ou é vontade de prosperidade. Ou seja, são vontades que ele tem. E o mundo está oferecendo por caminhos escusos. Os ídolos, né? Pronto, mas ídolos. O Evangelho oferece tudo isso. Se você apresenta à pessoa a liberdade verdadeira que existe, as possibilidades de justiça social que existe, as possibilidades de você prosperar, de você ser melhor, a vontade de aceitação, a turma quer aceitação. Claro. Pô, a maior aceitação que a gente tem que apresentar é a aceitação de você um pai pelo ser filho, ser reconhecido como filho. Então, se a igreja, ela cuida dos seus jovens, olha, ele pode ir na universidade que for, do jeito que for. Quando alguém oferecer alguma coisa, ele vai dizer, eu já tenho isso, eu já tenho. Sabe aquele negócio? A questão é aquele assim, quando você está com fome, quando você está com fome, se você estiver com muita fome, né, você vai em qualquer lugar, você está com fome, olha, qualquer comida você topa. Mas se você está saciado, se você está bem saciado, pode ser um melhor prato. Não estou afim, eu estou saciado. Então, o que a igreja precisa não é estar ali preocupado com o que estão oferecendo lá fora, não. É saciar. Eu preciso saciar os meus jovens. Eu preciso saciar aqui, dar realmente o alimento que eles precisam. Se eu estiver saciando os meus jovens... Agora, quando eu não estiver saciando, se eu estiver só reprimindo, estiver só com dizendo que é errado, né? Então, só combatendo... O mundo, ele cresce muito, fica muito claro que, se a gente for setorizar o mundo, quando eu falo mundo no sentido espiritual, né? Ele cresce muito nos locais de ausência da igreja. São assuntos... Vou dar um exemplo. Tem um boom de um século para cá, assim, com antissexualidade, né? Sim. É um assunto que a igreja, ela... Se omitiu durante um tempo. Aí o que foi que aconteceu? O mundo vai e toma. E essa questão do conhecimento... Isso é muito... ele vai oferecer aceitação. Porque ele vai oferecer... Ele vai usar os mesmos discursos que a gente falou aqui para que essa pessoa se sinta... Sabe por que eu falei isso? A gente tá falando de conhecimento, né? E se a gente for na raiz? O conhecimento surgiu dentro da comunidade cristã. Sim. A maioria das universidades... As universidades surgiram. Então, eu fico... É por isso que eu tô não falando delas, muito. Mas porque vai chegar a eleição. E eu tô falando muito essa frase. Eu não encontro na Bíblia dizendo que um partido político vai mudar o mundo. Quem diz que vai transformar o mundo é a igreja. Então, eu acho que a igreja... É lógico que eu não tô desmerecendo nada. Tem que haver política, tem que haver... tudo que é social. Mas eu creio que nós, quanto igreja, temos que começar a rogar para si a responsabilidade de igreja. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não posso, eu estou pensando assim, e eu penso assim hoje, e isso mexe muito comigo. Eu não posso aceitar ser igreja aqui em Jaboatão e achar que, por exemplo, o número de criminalidade não tem a ver comigo. Tem, porque o cara vai sair do crime quando ele conheceu o evangelho. Para mim, eu não posso aceitar a questão de evasão escolar, por exemplo. Eu vou dar um assunto que você pode achar nada a ver. De evasão escolar e não achar que isso não passa pela igreja. Passa. Por que eu acho que passa? Porque se eu sou cristão e eu tenho convicção de que tudo que eu faço é para Deus, tudo que eu faço é com excelência. Uma vez eu estava conversando com minha esposa e disse, para pensar agora, imagina só uma cidade em que todos fazem tudo como para a glória de Deus. Amém. Aí até fico brincando disse, o nosso mundo possível. Não pode clamar mas por uma revolução. Mas isso é o céu, né? O céu a gente pensa que a gente vai... Timothy Keller não, né? N.T. White fala,
Pô, vocês estão pensando que o céu a gente vai encontrar Jesus nos ares. Ah, Jesus nos ares. Não, Jesus está vindo e vai ser pleno aqui na terra, né? A ideia que ele traz de o céu é quando ele vem e vai estabelecer o reino plenamente em todos os corações, né? Então, gente, acho que deu nesse horário. Se a gente deixar, a gente vai continuar aqui conversando e não vai. De noite. Mas amém, eu espero que você tenha sido muito edificado. Quero agradecer, pastor Jason, a sua presença. E até uma próxima, Tantos ensinamentos ricos, tem que fazer mais um bocado, tem que fazer um bocado aí. Não, olha, eu que agradeço a vocês aqui por essa oportunidade. Quero, assim, concluir dizendo que o chamado ao cuidado não é só dos pastores, dos líderes, é para cada um, todos nós. Você tem uma oportunidade de cuidado diante de você. Então, você tem que ver o seguinte: qual é a minha oportunidade nesse momento de cuidar? Com quem é que eu posso cuidar agora? Então, a gente hoje vive aí o advento das mídias sociais, onde as mídias sociais parece que a gente tem uma facilidade, ou quase que nos é imputado a gente bater. Né? É muito mais fácil, com pequenas palavras, é muito mais fácil você desconstruir, você bater, você querer combater, e nunca cuidar. Então que a gente precisa ver o seguinte: o que eu estou falando, o que eu estou postando, isso está cuidando de alguém? Né? De quem é que eu estou cuidando falando isso? Ou eu estou machucando alguém por querer expressar um determinado, opinião, né? A minha opinião, e querer um monte de like e tudo, ou seja, eu posso ter, se eu tiver 200 mil likes e eu tiver ali 3 pessoas que eu machuquei profundamente, eu não fiz nada. Então, eu preciso ter cuidado. Não é se conformar ao mundo, que eu vejo alguns discursos nesse sentido. Um discurso não é se conformar ao mundo. Como se a igreja tivesse se levantado profeticamente e sob essa desculpa machucar. Não, e assim, né? não é o negócio, é o evangelho. Deus para ser advogado. É com o evangelho que você cuida de todas as pessoas. Não é com um discurso secular, não é com um discurso floreado. Não, é com o evangelho. Você pode sim, você pode. Então, eu queria trazer esse desafio para você que está aí vendo, para todas as pessoas, ou seja, veja o que é que hoje eu posso cuidar. Né? Então, acho que esse é um grande desafio. Pra mim, maravilhoso aí. Ó, deixa eu falar um negócio, foi na penúltima célula. É engraçado como a gente às vezes lê uma passagem, diversas vezes, né? E do nada surge uma coisa, você diz, rapaz, isso tava aqui mesmo. Eu não lembro se foi com Tito ou com Timóteo que Paulo tá escrevendo, e me marcou muito porque ele tá escrevendo, ele tá preso, e ele tá escrevendo e ele fala pra Timóteo ou pra Tito, confesso que não me recordo. Ele dá informações sobre a avó dele, como quem conhece, e mais, ele fala assim, da saúde da avó dele. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei pensando, cara, o cara tá preso e ele sabe, ele acompanha a avó daquele que andou com ele. Eu fiquei pensando, cara, eu não posso aceitar eu, por exemplo, não saber como é que o meu irmão de célula tá. Porque o cara tá lá, num tempo que a informação era muito difícil de chegar a tudo, e ele sabe da avó do cara, e eu não sei como o meu irmão que tá diariamente comigo, tá? Isso aí me marcou muito com relação a gente assumir o nosso papel de cuidar do outro. Amém. Glória a Deus por isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês assistam, compartilhem. E é isso. Vamos seguir levando o evangelho aí para todas as pessoas, cuidando. Cuide daquele que está à sua volta. Obrigado, gente. Amém. Tchau, tchau. Obrigado, gente.